Oi, pessoal. Olha, hoje o assunto aqui é inédito. Nós vamos falar sobre a atuação dos profissionais na farmacologia. Estamos recebendo a farmacêutica Vânia Trentin Furtado para um papo legal que começa agora por aqui. Então, como estávamos falando aqui durante a abertura, tem bastante coisa para conversar, né? Vânia, que bom te receber aqui, que bom que você aceitou nosso convite. Acho não, é a primeira vez que nós estamos recebendo um profissional da farmácia, um farmacêutico, uma farmacêutica, né, para falar sobre essa atuação, essa missão, uma função que talvez muitos desconheçam ainda. Bem-vinda. Muito obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco dessa minha profissão. Tão antiga, né? É uma profissão muito antiga, mas pouco divulgada e, posso dizer assim, pouco valorizada também, né? Perante a quantidade de contribuições que a gente pode ofertar para melhor qualidade de vida e de aderência ao tratamento do paciente. Uma responsabilidade muito grande também, né? Que talvez a gente não pare para pensar. Isso. Sempre falo que farmácia é um ramo bem chatinho, assim, né? Cheio de responsabilidades, de regras, de legislações, né? Que precisam ser cumpridas. Mas sempre que existe essas legislações é porque algo já aconteceu anteriormente, né? E que elas precisam realmente existir para que o paciente também possa ter um resultado mais positivo, melhor, assim. Um cuidado melhor, né? Ou que não possa vir a sofrer as consequências do uso irracional do medicamento. E até da administração, né, do próprio medicamento, né? Porque existe essa responsabilidade por parte do profissional. Mas vamos lembrar um pouquinho da tua história, assim. Como é que foi? Como é que tu escolheu? Porque eu não sei quanto tempo faz, né? Mas como nós falamos, você acabou se tornando uma referência de farmacêutica fora da farmácia, vamos dizer assim, lá atrás do balcão, né? É, isso. Bem, eu entrei para a universidade em 99 e foi casualmente onde apareceram os genéricos, onde iniciou a lei dos genéricos, né? Então, isso, no âmbito farmacêutico, também teve um impacto bastante grande. Foi onde os farmacêuticos começaram a aparecer mais, né? Na própria orientação no balcão da farmácia. Que antes existiam os farmacêuticos bioquímicos ou industriais que ficavam ou em farmácias de manipulação, ou em laboratórios de análises clínicas, ou em indústrias, né? E na farmácia, os farmacêuticos apenas assinavam, que a gente dizia assim, né? Então, eles iam lá e assinavam a movimentação dos medicamentos controlados. É claro que naquela época também se usavam poucos medicamentos controlados. Hoje a gente tem uma medicalização muito grande da população, né? Então, isso também alterou o cenário. Vamos chegar ali também. Isso. E, então, é uma profissão que ela vem se adequando às mudanças, né, da sociedade e tentando sobreviver nesse mundo, né? Porque se tu pegar a história do farmacêutico, começa junto com a história da medicina. Então, antigamente, os médicos e farmacêuticos eram um profissional só. Né? Eles faziam o diagnóstico e produziam o medicamento. Depois isso, né, foi separando, surgiram as boticas, né, que eram as farmácias que manipulavam os medicamentos. E aí depois a gente tem em 1829 a primeira escola de farmácia aqui no Brasil, né, que foram aonde surgiram realmente o farmacêutico nessa nova estrutura, né, de profissional. E com isso, como eu te falei, né, depois era mais indústria, farmácia de manipulação ou laboratório de análises clínicas, né? E depois o farmacêutico chega, então, assim, oficialmente à farmácia. E hoje a gente tem uma obrigatoriedade da presença do profissional farmacêutico em horário integral de funcionamento da farmácia, né?
Então, hoje tu tem acesso a esse profissional tão importante para a aderência ao tratamento em horário integral de funcionamento de uma farmácia. A relação com os médicos, com o paciente é super importante, me parece, né? Porque a gente fala em assinar, parece que é uma coisa que está completamente longe, assim, de uma relação, de entender com quem que nós estamos, né? Para quem que nós estamos destinando uma medicação. Eu acho que isso também tem mudado, né, Vânia? Com certeza. O profissional farmacêutico hoje está muito mais próximo ao paciente, né? Então, a gente consegue ver uma aderência maior ao tratamento quando o paciente entende o porquê ele precisa usar aquele medicamento, né? Então, na farmácia, eles vêm com a sua receita, a gente conversa com eles, explica, né, algumas coisas sobre a medicação mesmo, que eles possam ter ficado em dúvida na consulta, e com isso a aderência ao tratamento do paciente é muito maior, né? E esse contato direto com o paciente também é muito gratificante para nós, farmacêuticos, né? Porque a gente consegue mudar, né, o tratamento do paciente com a conversa e com a explicação para esse paciente da importância do uso do seu medicamento. É claro que a gente sabe que você é esposa do Dr. Cássio Furtado e existe essa relação com a medicina de uma forma bem diária, vamos dizer assim, faz parte da tua rotina. Mas isso é importante também para todos os profissionais, né? Que haja esse contato com o próprio médico, né? Que o médico não seja só aquele que vai receitar e agora se vira lá na farmácia, né? Talvez exista, não sei se existe isso, se é recomendado que haja esse contato com o médico, que o próprio farmacêutico também entenda por que o paciente está usando aquele remédio. Com certeza. Na farmácia fica um pouco mais difícil, assim, né? Porque a gente fica longe desse profissional. Mas quando se trabalha em consultórios, né? Como é agora a Vivaz, como a gente está fazendo, isso, né? Ou então em ambientes hospitalares, essa troca de conversas entre o profissional médico com o farmacêutico, com a nutricionista, com a psicóloga, é muito enriquecedor para a melhora do paciente, né? Sempre falo assim que muita gente enxerga o farmacêutico como aquele que dificulta tudo, né? Então, o farmacêutico, eu prescrevi medicamento para o paciente para 6 meses, mas a farmácia só libera para 2. O farmacêutico está dificultando. Não é isso, né? É que a gente segue uma legislação, essa legislação precisa ser seguida, né? E a gente só pode dispensar essa medicação para 2 meses de tratamento. Mas tu poder entrar em contato com o médico, conversar com ele abertamente sobre isso, né? Expor o quanto isso é importante para o paciente também, só melhora a qualidade do paciente no tratamento, né? Hoje o hospital não precisa ter não é obrigatório ter um profissional da farmácia. Sim, é obrigatório. É obrigatório, no hospital. Sim, hoje o hospital tem vários farmacêuticos que atuam dentro do hospital, né? Alguns, eu não sei hoje como está estruturado, porque eu não faço mais parte do hospital. Mas existe farmácia interna, existe controle de infecção hospitalar, existe farmácia externa, laboratório. Em todos esses locais existe a presença do farmacêutico. Quais são assim os principais ramos assim de especialização de quem por exemplo, depois da formação em farmácia tem como se especializar em que áreas? Em milhões. Em várias. Em várias áreas, né? Então, As principais, tu pode se especializar em análises clínicas, né? Na área industrial, na área de manipulação, na própria farmacologia clínica, que é para entender como o medicamento age no organismo, né? Você pode fazer especialização em estética, você pode fazer especialização em saúde pública, né? Em farmácia clínica, que é para atendimento em consultórios. É enorme, assim, é um campo bem vasto. Você falava nos genéricos antes, né? Vamos entrar para uma área aí que eu tenho certeza que quem nos acompanha tem suas dúvidas. O que é, e
qual é a diferença do genérico e do que não é genérico? Vamos ver. Agora nós estamos falando com quem entende, pessoal. Bem, então assim, sempre que surge um medicamento novo, né, uma fórmula nova, para esse medicamento surgir, são feitas várias pesquisas, né? Então, se inicia, né, por exemplo, assim, vou criar um antibiótico novo, tá? Então, eu vou fazer vários testes para ver se aquela substância é capaz de destruir aquela bactéria. Né? Então, assim, descobrir uma fórmula inédita. Né? Esse antibiótico é inédito e ele vai ser lançado no mercado. Então, ele é chamado de referência, tá? Medicamento referência. Por quê? Porque foram feitos testes para descobrir que ele tinha eficácia, foi testado para saber como ele iria se distribuir no organismo, se ia apresentar algum efeito colateral, né? E esse medicamento surgiu no mercado. Por 10 anos, não pode surgir nenhum medicamento com a mesma fórmula, tá? Nem genérico, nem similar. Isso é imposto pela legislação. Pela legislação, isso. Então, esse medicamento fica por 10 anos com a patente, digamos assim, do medicamento. Então, ele fica sozinho no mercado, né? Após 10 anos, pode surgir o medicamento genérico. E aí, o medicamento genérico surge de que forma? São feitos testes para saber se esse medicamento tem a mesma biodisponibilidade, né, no organismo e a mesma bioequivalência, se ele se equivale a esse medicamento referência. Então, tendo esses testes positivos, esse medicamento é lançado no mercado como genérico. Então, o custo dele vai ser menor do que o referência, porque não foi investido, né, para descobrir a molécula e nem em propaganda para falar que sim, esse medicamento é bom, ele tem essa eficácia. É uma cópia, mas com exames que comprovam que é uma cópia fidedigna, digamos assim. E então, existem os similares, né, que os similares, eles não precisam fazer esses testes, é só a mesma molécula, né? Tem alguns laboratórios que fazem os testes, mesmo sem ter obrigatoriedade da legislação. Daí, agora eu fiquei com mais preconceito ainda dos similares. Que devemos ter preconceitos? É que sempre precisa ser avaliado, né? O laboratório fabricante, há quanto tempo está no mercado, né? Hoje, a gente pega alguns medicamentos similares que estão no mercado há mais de 15 anos. Então, eles são similares, mas eles já mostraram a sua eficácia. Né? Mas os genéricos é praticamente a mesma coisa, então? Sim, ele muda a marca. Muda o laboratório que produz. Então, Então, acho que ficou bem claro aí que não tem diferença nenhuma. Né? Só surge depois. Com outra marca, com outra, de repente, muda assim o formato, se é um comprimido, por exemplo, se é uma pílula, elas são iguais, elas precisam ser iguais, elas podem ser diferentes, visualmente, assim. Elas precisam, por exemplo, se você vai fazer um genérico de um antibiótico que é comprimido, esse genérico precisa ser comprimido, né? Se é cápsula, ele precisa ser cápsula, porque isso muda na absorção do organismo. Sim. Então, tu já produziu um remédio, por óbvio? Não, só mesmo na faculdade, assim. Mas eu não tenho experiência em indústria nem em manipulação. Mas na faculdade vocês fazem? Sim, assim, a gente faz. Produz algo, assim, um medicamento, depois entende como é que funciona a produção? Sim, em laboratório? A gente tem uma disciplina que é farmacotécnica, né? Então, na minha época tinha, faz bastante tempo, mas a gente tinha essa disciplina e a gente produzia medicamentos, produzia dermocosméticos, cosméticos, fazia... Legal, para ver como é que funciona. Isso. Mas depois disso, qual foi a tua atuação, assim, mais em farmácia? Hoje tem a clínica, né? Que daí é multidisciplinar, se faz tudo por lá, né? Isso. Dá o que precisa. Mas antes disso, como é que foi a tua trajetória? Tá, então quando eu me formei, eu trabalhei em laboratório de análises clínicas, né? Então, eu tinha um perfil um pouco diferente do que eu tenho agora, aos meus 44 anos, né? Eu era uma pessoa mais tímida e eu preferia sempre trabalhar em locais fechados, né? Então, eu trabalhava
Trabalhei inicialmente em laboratório de análises clínicas, depois trabalhei em farmácia hospitalar, que é mais fechadinho também. E quando eu conheci o quanto era enriquecedor e bom trabalhar diretamente com o paciente, né, eu voltei mais para esse lado do comercial, né, e do contato direto com o paciente na farmácia. Uhum. Em algumas circunstâncias, o profissional da farmácia precisa administrar, como eu falei, né, a posologia, vamos dizer assim, do medicamento. Já chegou assim a algumas situações de ter que cuidar de um tratamento bem meticuloso, algo que precisa de muita atenção, um remédio forte, uma associação de medicamentos, assim. Porque eu lembro sempre de uma situação em que era um medicamento que a pessoa recebia através de intravenoso, que se diz, né? E acabou recebendo um composto alimentar. Foi bem famoso na TV, assim, né? Então, me parece que algo que exige muita atenção, muita concentração, né? Para que isso não ocorra, né? Isso. O papel do farmacêutico também é esse, né? Garantir a qualidade do medicamento que você está ofertando e que ele seja administrado na dose correta, na via correta, né? Então, isso também é bem parte presente da vida do farmacêutico, da responsabilidade do farmacêutico. Já aconteceu inúmeras vezes, mas um que eu lembro, assim, que foi bem marcante para mim e me deixou bem tensa, foi de uma paciente que veio de transferência quando eu trabalhava no hospital e ela precisava utilizar um medicamento cardíaco, né? Que estava prescrito de forma via oral, mas suspensão, e nós não tínhamos, só tínhamos em comprimido. E na época eu precisei conversar com o médico pediatra e a gente adequou a dose, né, para o que o paciente precisava, mas foi bem tenso, assim, né? Porque é um medicamento com uma margem pequena de segurança e onde não podia ter erro, né? E foi bem tenso, assim. Então, mas deu certo. Deu certo, deu tudo certo. Mas é uma responsabilidade bastante grande. E acontece muito, assim, no balcão mesmo da farmácia, né? Então, hoje, a presença do farmacêutico ali em horário integral é bem importante, porque às vezes vem uma prescrição de um medicamento que é para ser usado via oral, né? E é entregue um medicamento diferente disso, né? Então, o farmacêutico estando ali, conferindo a prescrição junto com o atendente, diminui a quantidade de erros na dispensação. A automedicação é sempre um debate, né? Nunca sai da pauta. Porque me parece que o Brasil, se não me engano, é um dos países, né, em que há maior índice de automedicação. Em casa de ferreiro, espeta de pau? Sim. Então. Acaba sempre, assim, às vezes, por ter esse conhecimento, né? A gente, eu vou usar isso, né? Eu lembro que aconteceu comigo, eu estava com muita dor na contratura muscular, né? E aí eu usava relaxante muscular e usava anti-inflamatório e aquilo não resolvia, né? E aí falei pro meu marido, né? Me dá alguma coisa, eu tô com muita dor. E aí né? E ele me deu uma medicação e não passava. E aí ele falou, meu Deus, mas não passa com nada. Eu disse, eu acho que eu machuquei então, porque, né, tá me doendo muito, assim. E eu tava com hérnia de disco, né? Então, tu acaba se automedicando mesmo. Achando que é uma coisa e é outra, né? É bem interessante. A buscar a causa sempre é o início, né, de um tratamento, Vânia. Para administrar bem um remédio, um medicamento, precisa entender o que exatamente a pessoa tem, né? Senão não funciona. É isso que diferencia o médico do farmacêutico, né? O médico, ele tem esse olhar
clínico para a doença, para o que está acontecendo com esse paciente, né? O farmacêutico não. Quando tu chega para mim relatando alguma coisa, eu tento pensar se tu pode estar usando algum medicamento que o efeito colateral desse medicamento está te provocando isso, né? Nós, como farmacêuticos, não temos esse poder de diagnóstico. Isso é exclusivo do médico, né? O nosso olhar é diferente, é para a medicação, para os efeitos colaterais do medicamento, para possíveis interações medicamentosas, por uma falha, né, no tratamento. Então, às vezes o paciente tem dificuldade de aderir ao tratamento por causa do horário que é imposto para o uso da medicação, né? Então, o nosso olhar é nesse sentido, tentar ajudar o paciente para que ele consiga utilizar medicamentos da forma mais correta possível para a busca do resultado. Lá no início da nossa conversa, eu lembro que você falou que a época da sua formação, as pessoas consumiam menos medicamentos controlados. O que aconteceu, será? Pois é, tu sabe que é muita medicação, né? Hoje, eu às vezes fico pensando assim, que bom que existem essas medicações, sim, né? As pessoas, elas talvez estejam melhores com o uso dessas medicações, mas é muito, um uso assim, é uma medicalização da sociedade. Nós estamos falando de medicamentos, por exemplo, para ansiedade, para depressão, para esse tipo de diagnóstico, né? Isso mesmo. E muda muito, como você falou, até porque é uma área que evolui muito, né? Através da pesquisa, se descobre muita coisa todos os dias. É necessário uma atualização diária para vocês. Sim, medicamentos é assim, tu fica um mês longe da farmácia, aparecem inúmeros outros medicamentos que você não tem conhecimento, né? Uhum. E aí tu tenta sempre buscar. Eu lembro que tinha um professor que dizia assim, vocês não precisam saber tudo, vocês precisam saber onde buscar, porque é uma quantidade muito grande de medicamentos que surgem todos os dias, né? A farmácia mudou o perfil. Hoje a gente vai para a farmácia não só no momento que nós estamos doentes, né? Nós vamos comprar sabão em pó. É necessário admitir que nós temos a farmácia como uma referência para outros fins. Você acompanhou também tudo isso, sim, né? Era muito diferente, né? Hoje nós estamos em um novo momento também, né, da farmácia. Então. Um assunto delicado. É um assunto delicado, assim, né? Eu acho que perdeu um pouco do foco, né, da farmácia como um estabelecimento voltado à saúde, né? E virou um comércio, né? Então, sim, hoje tu encontra de tudo na farmácia. Se eu sou a favor ou se eu sou contra isso, o que eu posso dizer? Quando eu tinha a minha farmácia, eu era contra, né? Eu dizia que a farmácia é um estabelecimento de saúde, que a gente está ali para, né, propiciar saúde para o paciente e que a gente não poderia se deter a essas outras coisas. Depois eu conheci uma outra realidade, assim, né? E consegui olhar por um olhar mais empreendedor, né? Diferente do olhar que eu tinha quando eu tinha a minha farmácia. O que eu posso dizer? Essas pessoas, elas estão, assim, muito à frente, né? Eu acho que elas poderiam focar em outras coisas mais voltadas à saúde, que é o foco real da farmácia, né? Então, por que não ter um consultório farmacêutico dentro de uma farmácia? Né? Onde o farmacêutico possa realmente dar uma assistência de qualidade ao cliente da farmácia. Né? Hoje, no balcão, o farmacêutico tem pouco tempo para isso, que muitas vezes acumula cargos, né? Então, é farmacêutico, é gerente, né? Faz recrutamento e seleção, né? Então, assim, faz um pouco de tudo, né? Então, eu acho que talvez esse empreendedorismo que existe nas farmácias, elas poderiam se voltar mais para a saúde. Eu acho que todo mundo ganharia com isso. Mas, de qualquer forma, né, independente de se é contra ou a favor,
no fim se criou uma relação diferente, me parece, né, das pessoas com a farmácia. Já não é mais um ambiente só para quando você está doente, para quando você está em vulnerabilidade. Você já passa por uma farmácia sem medo de entrar nela, porque me parece que antes era muito... Eu até eu consegui sentir um cheiro de um remédio que eu sentia quando eu passava pela farmácia. Eu não sinto mais. E isso me deu um certo alívio. Acho que, de certa forma, pode ter sido bom para algumas pessoas, assim. Com certeza. Hoje é um shopping, né? Tu vai para lá e tu encontra quase tudo na farmácia, assim. Mudou, com certeza, nesse sentido mudou. Ficou um ambiente mais leve, né? Mais acolhedor, assim. Ao mesmo tempo, no mercado, por exemplo, onde em épocas anteriores se encontrava medicamentos como aspirina, Novalgina, isso já não pode mais, né? Inclusive é algo que eu lembro que eu fiz uma cobertura através da Associação dos Supermercadistas, há uns anos atrás, e eles falavam exatamente sobre esse debate, porque hoje já não pode mais. Sal de frutas, né? Esses antiácidos. Estou falando em marcas, mas medicamentos assim mais simples, vamos dizer assim, uma vez se encontrava nas gôndolas dos supermercados. Já não pode mais. O contrário pode. Isso. Eu acho que existe espaço para todo mundo, né? Então, acho que é uma tendência de se mudar esse cenário, tá? Então, eu acho que como a farmácia abriu muito para a entrada de outros produtos, pode ser que mude essa tendência e que no mercado possa vir a ofertar medicamentos de venda livre. Porém, com a presença de farmacêutico. Né? Entendi. Então, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo, entendeu? Assim como a farmácia abriu, né, e ficou um ambiente diferente, e ali você vende até remédios numa farmácia, né? Num mercado também, quem sabe, né? Não pode se evoluir para isso. Não se possa ter um espaço ali onde se venda alguns tipos de medicamento. Mas desde que sim exista um profissional farmacêutico ali. Porque para vender sabão em pó, por exemplo, eu não preciso de conhecimento algum. Eu preciso só controlar a validade. E isso o farmacêutico sabe fazer bem. Né? Agora, para vender um paracetamol, por exemplo, que parece um medicamento simples, né? Que é um medicamento para dor e que todo mundo acha que quem não tem esse conhecimento que poderia ser vendido no mercado, não é bem assim, né? Porque o paracetamol é um medicamento que pode causar até a morte no paciente, se não usado, né? É de venda livre, é simples, como a gente fala, mas o uso inadequado pode trazer consequências graves. Pode trazer consequências graves, inclusive a morte, né? Então, assim... Paracetamol. Se usado de maneira errada, né? Então, assim... tem que se ter muito cuidado com o que vai usar, né? Então, nos casos de dor, por exemplo, tô com uma contratura muscular. Usa um relaxante muscular, usa paracetamol, usa uma coisa, usa outra, né? Quando tu vai olhar, esses medicamentos, vários têm paracetamol. E aí tu já tá com um resfriado, tu tá usando um outro que tem paracetamol também, né? Acaba causando uma sobrecarga no teu fígado e isso pode gerar consequências graves. Ou a pessoa ser alérgica, né? E todos são medicamentos de venda livre. Aparentemente simples, né? Como se diz. A própria aspirina, como é que é? Ácido acetil salicílico. Isso. Acertei. Ela tem, né, uma interferência principalmente no sangue. Me parece que se tomada com... Todos os medicamentos têm algum efeito colateral, né? Alguma coisa que para mim, Vânia, pode fazer bem e que para ti, Camila, pode não fazer. Hoje se fala muito em farmacogenética, né? Então, o que se observa? Que o mesmo medicamento usado para pessoas diferentes produz efeitos diferentes, né? O tratamento é diferente. Então, porque pode estar ligado como o teu organismo, de maneira genética, responde àquele medicamento. Se tu pegar na Espanha, isso é feito à beira do leito do paciente, sabe? Testado para ver se esse medicamento é o ideal para ser usado para ti.
né? Um exame, sim, um exame que exame que é feito. Então, e aqui a gente ainda está discutindo se medicamento pode ser vendido no mercado ou não, sabe? Eu acho assim, sou super a favor que os mercados vendam medicamento, desde que aumente a demanda pelo profissional farmacêutico, que ele esteja lá dentro. Porque agora eu fiquei pensando assim, a gente não sabe também, né? O médico me prescreveu um remédio, eu vou tomar. Mas eu não sei se o meu organismo, né? Como que o meu organismo vai reagir. Não tem como saber, né? Aqui ninguém tem como saber, né? Mas já existe uma área, um profissional que faz isso na Europa, né? Longe da nossa realidade. Olha só, como nós precisamos evoluir nisso também, né, Vânia? A gente precisa sempre estar aberto às mudanças, né? Ter um olhar diferente também em cima de cada coisa, né? Então, consultar a Camila como paciente e olhar por que esse medicamento não está fazendo efeito para ela, né? Pode ser vários fatores. Pode ser o chá que ela toma junto com o medicamento que está interferindo, né? Pode ser a maneira como ela toma, se em jejum ou não. Pode ser a interação com outro medicamento que ela toma. Né? Tem vários fatores. Então, nisso que entra a parte do consultório farmacêutico, né? Que é com isso que eu trabalho na Clínica Vivaz, que é tu poder atender o paciente de forma personalizada, individualizada, olhando para esse paciente e conseguir entender o contexto que ele vive, né? O contexto que ele está inserido e como o medicamento pode, de uma melhor forma possível, alcançar o objetivo que foi prescrito. Nossa, pode ser até o momento do dia que você toma o medicamento que ele faz mais efeito, não? Com certeza. E você deve já ter ouvido muitas pessoas dizerem assim, posso tomar com coca? Sim, com tudo, né? E aí, dá pra tomar com coca? Posso tomar com vinho? Então, vamos lá. Dá pra tomar com coca? Não, assim... via de regra, medicamento se toma com água. Água, tá? Via de regra, medicamento se toma com água. Né? Parece tão assim, óbvio. Para te saber a real interação da Coca-Cola com o medicamento, bom, aí eu acho que não sei se a NASA explica isso, né? Assim, mas o que a gente tem que pensar, né? Coca-Cola, por si só, é um produto que faz bem à saúde? Não. Medicamento tu tá usando para quê? Né? Para melhorar uma situação que você está passando, né? Para que associar uma coisa boa a uma coisa ruim? Isso, então tu tem que associar uma coisa boa, né? E a bebida alcoólica corta o efeito do remédio? Também, assim, existem várias interações. Algumas corta, outras intensifica, né? Outras interfere nesse sentido mesmo que eu tô falando. Então, às vezes, pode ser que a Camila esteja usando um antibiótico para uma infecção respiratória, tá? Ela tá com uma infecção respiratória grave, uma pneumonia, tá usando antibiótico. Aí a Camila chega para mim e fala assim, Vânia, posso beber uma taça de vinho? Né? Aí eu vou te falar assim, Camila, tua imunidade tá como, né? Tu já tá com uma imunidade baixa, o teu organismo já não reagiu bem perante essa bactéria, por isso ela causou uma infecção, né? Então, tua imunidade já não tá legal, aí tu vai usar o álcool, né? Que vai piorar essa situação que você tá, então não, né? Antes você melhora dessa situação, depois quando você estiver bem, você volta a sua taça diária. O famoso cada caso é um caso, né? Não tem volta, né? Cada um precisa observar a sua realidade. E sempre na dúvida, né, Camila? Procura o farmacêutico, né? Hoje o acesso, graças a Deus, o acesso ao farmacêutico está tão fácil, né? Tu consegue ir numa farmácia, tu consegue esse profissional em tempo integral ali, então... Mas são muitos mitos, né? E também, assim, hoje se fala muito... Você falava do uso mais expressivo de medicamentos controlados. Mas o próprio antibiótico também, me parece que muitas pessoas ainda têm a ideia, se não for antibiótico, eu não vou melhorar. E a busca, né? A pessoa já chega no médico
praticamente é só me receitar isso que vai dar certo. Isso Você tem muito isso. Isso é o que a gente conversou ali no início sobre legislação, que é chato, mas é preciso, né? Então, eu vivi essa era que o antibiótico era de venda livre. Então, tu podia chegar na farmácia e dizer assim, me dá uma azitromicina, que eu, né, preciso da azitromicina porque eu tô resfriada, por exemplo, né? Então, se via muito um uso inadequado da medicação, né? E aí, por isso... Muitas consequências também. Com isso aumentava, né, os casos de... Corta, hoje tá me fugindo tudo esse nome. Não, mas até, me parece que até o próprio medicamento, acho que para de fazer efeito ou não? É, isso que eu tô tentando buscar o nome aqui, que me fugiu. Resistência bacteriana. Tá. Isso. Então, o uso, assim, inadequado de antibióticos, né, vai fazer com que possa ocorrer uma resistência bacteriana. Então, uma amidalite que antes tu resolvia com uma azitromicina, hoje tu já não consegue mais resolver com isso, pelo uso inadequado, né? Seja por usar a medicação que não precisa naquele momento, ou seja, por não cumprir o esquema terapêutico. Então, o antibiótico é prescrito por 10 dias, no terceiro dia tu melhorou, tu parou de tomar, né? Sim. E tu guardou ali para uma próxima vez que tu acha que você precisa daquele medicamento, né? Então, a legislação quanto ao uso dos antibióticos, ela precisou existir, porque estava sendo usada de maneira errada, né? Os próprios medicamentos para emagrecer, né? Que hoje estão sendo usados de maneira errada também. A partir de agora, eles são controlados. Tu só consegue... por exemplo? Aquela semaglutida, que são os injetáveis, né? Hoje, eles só conseguem ser comprados mediante a apresentação de receita. É para tentar controlar esse uso, né? Inadequado do produto. Então, as canetinhas, é isso. Já não se compra mais sem receita, Não. né? Muitos efeitos, muitas consequências também, né? Que a gente via na prática. Eles vinham sendo usados de maneira muito, assim... livre, indiscriminada. Né? Indiscriminada. Tá, ainda sobre a tua atuação, né? Hoje, além da clínica, atua em algum outro lugar, algum espaço, outras cidades? Sim, hoje eu trabalho na Libertar, que é um centro terapêutico especializado aqui da cidade de Marau, e também numa drogaria em Santo Antônio do Palma, com assistência farmacêutica. Então, na drogaria é o serviço de farmacêutico, né? Liberação de medicamentos controlados, assistência farmacêutica, né? Esse tipo de trabalho. E na clínica é a dispensação dos medicamentos para os pacientes que estão internados. Então, sempre trabalhando com a qualidade dos medicamentos ofertados para os pacientes, na adesão do tratamento, né? Então, porque muitas vezes o que acontece? Existem medicamentos que são de liberação programada, né? Isso significa que aquele medicamento vai ser usado uma vez no dia só. Então, ele é prescrito pela manhã, é usado de manhã e no outro dia pela manhã. Ele vai ficar 24 horas agindo no organismo do paciente. E esse mesmo medicamento tem em outra apresentação que a meia-vida dele é de 12 horas. Então, esse cuidado que a gente tem sempre na clínica, de estar ofertando para o paciente o medicamento que realmente o médico prescreveu, para que ele consiga obter o resultado que ele espera para aquele paciente. É outra esfera, né, de atuação também. Eu acho que, se não me engano, você também... ou está em formação ou se formou na área de psicologia, né? Tem tudo a ver uma coisa com a outra? Como é que é? Eu sou acadêmica de psicologia, estou cursando agora psicologia, e isso veio, né, na minha vida, assim, também para tentar entender todo esse cenário de medicalização que existe, né? Até a Libertar despertou isso em mim, assim, de tentar entender como ocorre, né, esse tipo de internação. Tem outras coisas na vida da gente que faz a gente pensar, né, sobre a parte psicológica. Quando a Helena entrou na minha vida, que eu me tornei mãe,
e eu vi que a responsabilidade pelo futuro dessa criança depende muito da mãe, do investimento que a mãe vai ter nessa criança, né? Me senti muito responsável, né, por isso. Eu decidi procurar a psicologia, assim, né? E tem sido um curso que tem aberto muito a minha mente para pensar fora da caixinha. A gente sabe que algumas medicações são importantíssimas e indispensáveis, né, para um tratamento. Mas as pessoas, por vezes, buscam na medicação uma resposta que elas não vão ter através da medicação, né? Ou de um procedimento, enfim. Isso. A medicação, ela é bem importante. Ela precisa, sim, ser usada. O médico, quando prescreve, né, ele avalia essa situação, os riscos e benefícios, mas no caso desses medicamentos para depressão, para ansiedade, né, a gente sempre tem que tentar buscar a causa disso, o que vem causando esse sofrimento, né? O medicamento vai te deixar, assim, fora dessa situação de estresse, de ansiedade. Mas você precisa buscar a causa disso e tentar tratar para que você possa retirar esse medicamento e voltar à tua vida normal, né? Teve uma época da minha vida que eu precisei utilizar esse tipo de medicamento. E eu sempre falo que foi muito importante. Naquele momento, eu precisava usar a medicação. Mas poder sair dessa situação, poder parar de usar essa medicação, também foi muito bom, porque tu consegue pensar melhor sobre o que está acontecendo, sabe? A medicação existir é algo que nos deixa seguro, né? Saber que né, ao que recorrer. Mas bom mesmo é você conseguir, né, dar sequência à tua vida, à tua rotina, longe dos remédios, né? Mas, sempre enfim, que isso for possível, é o ideal. Mas que bom que eles existem, né? Mas que bom que eles existem. E que está mais próximo e a população tem mais acesso, né? O próprio advento dos genéricos facilitou isso. Que as pessoas tivessem mais acesso aos medicamentos que antes não existiam. Queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo até aqui. Acho que me prolonguei um pouco, mas no fim das contas a gente sabe que são assuntos que acabam, né, sendo bem corriqueiros e que faz parte aí do nosso dia a dia. Não vou mais tomar remédio com coca. Eu acho que a gente pode marcar um café, Camila. Tá. Tem muitas coisas para a gente conversar. Olha, em alguns casos é bem interessante. Muito o efeito é interessante, assim. Mas medicamento é uma área muito ampla. A atuação do farmacêutico é muito importante, muito ampla também, né? O que eu quero falar, assim, que sempre que se trabalha numa equipe multidisciplinar, né? Sempre que se tem esse olhar de vários profissionais pensando no paciente, a gente sempre tem que pensar que o resultado para o paciente será melhor, né? Então, cada um pensa na sua área, cada um tem um conhecimento diferente do outro, né? E isso é muito enriquecedor para o tratamento. Que legal. E eu termino o podcast de hoje tentando investigar qual é o medicamento que, se associado ao uso de café, pode ter um resultado interessante. Depois eu conto para vocês.